Simbora seguir com o nosso plano de leitura da Bíblia, então hoje nós praticamente concluiremos Gênesis. Vamos ler os capítulos 47 a 49 e vai ficar faltando só um capítulo, só o capítulo 50 que a gente vai ler no nosso próximo áudio. Então, hoje a gente já vai avançar e quase terminar o livro de Gênesis. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. O meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, os seus bois e tudo o que lhes pertence e estão agora em Gósen. Depois, escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. O faraó lhes perguntou: "Em que vocês trabalham?" Eles lhe responderam: "Os teus servos são pastores, como os nossos antepassados." Disseram-lhe ainda: "Viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen." Então o faraó disse a José: "Os seus pais e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho." Então José levou Jacó, o seu pai, ao faraó e o apresentou a ele. Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: "Quantos anos o senhor tem?" Jacó respondeu ao faraó: "São 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados." Então Jacó abençoou o faraó e saiu de sua presença. José instalou o seu pai e os seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e os anos de fome. Não havia alimento em toda a terra, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo grão que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: "Dá-nos comida. Não nos deixes morrer em tua presença, pois a nossa prata acabou." José lhes disse: "Tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei alimento, uma vez que a prata de vocês acabou." Então trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes alimento em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: "Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais resta diante do meu senhor a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, em troca de alimento, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada." Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos de tão rigorosa que era a fome para eles. Então, a terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque estes recebiam subsídios designados pelo faraó e se alimentavam do que recebiam dele.
Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então, José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes a fim de que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, para os que vivem nas suas casas e para dar de comer às suas crianças. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Quando estava perto de morrer, Israel chamou José, o seu filho, e lhe disse: Se tenho o seu favor, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que agirá com amor fiel para comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: Jure-me. José lhe jurou e Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão. Capítulo 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: O seu pai está doente. Então, ele foi vê-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: O seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então, Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: Eu o farei fértil e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para a minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? José respondeu ao seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou os seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois, José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então abençoou José, dizendo: Que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje,
O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam como uma multidão na terra. Quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Por meio de você, Israel pronunciará esta bênção. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim, colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Dou a você, da região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco, uma parte a mais do que aos seus irmãos. Capítulo 49. Jacó abençoa os seus filhos. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o seu pai. Rúben, você é o meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Impetuoso como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa, nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro já não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence e a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. A mesa de Asser será farta, ele providenciará manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que dá à luz lindos filhotes. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro.
Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio e do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe, entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e foi isto que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo este que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e a sua esposa Sara, e Isaque e a sua esposa Rebeca. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido ao seu povo. E assim, minha gente, nós encerramos mais este trecho do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui então amanhã para o nosso último áudio do capítulo de Gênesis. Amanhã nós vamos ler o último capítulo de Gênesis, vamos encerrar este livro e imediatamente já começar outro. Te espero aqui amanhã, então, para nós darmos mais este passinho juntas em direção ao plano completo de leitura da Bíblia em um ano. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!